Inscreva-se no canal e deixe seu like. Stephen Hawking. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Stephen William Hawking, IPA. Stephen H. Oxford, 8 de janeiro de 1942, Cambridge, 14 de março de 2018, foi um físico teórico e cosmólogo britânico reconhecido internacionalmente por sua contribuição à ciência, sendo um dos mais renomados cientistas do século. Doutor em cosmologia, foi professor lucasiano emérito na Universidade de Cambridge, um posto que foi ocupado por Isaac Newton, Paul Dirac e Charles Babbage. Foi, pouco antes de falecer, diretor de pesquisa do Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica, DANTP, e fundador do Centro de Cosmologia Teórica, CTC, da Universidade de Cambridge. Seus trabalhos científicos incluem um teorema sobre a singularidade gravitacional no âmbito da relatividade geral, em colaboração com Roger Penrose, e a previsão teórica de que os buracos negros emitem radiação, frequentemente chamada de radiação Hawking. Hawking foi o primeiro cientista a estabelecer uma teoria da cosmologia explicada pela união da teoria geral da relatividade e da mecânica quântica. Ele foi um defensor fervoroso da interpretação de muitos mundos na mecânica quântica. Hawking alcançou sucesso comercial com vários trabalhos nos quais ele discute suas próprias teorias e cosmologia em geral. Seu livro Uma Breve História do Tempo permaneceu na lista de mais vendidos do The Sunday Times durante 237 semanas. Em 2002, Hawking ficou em 25º lugar na pesquisa da BBC sobre os 100 maiores britânicos de todos os tempos. Em 1963, Hawking foi diagnosticado com uma forma de início precoce da doença neuronal motora, MND, também conhecida como esclerose lateral amiotrófica ALS ou doença de Lou Gehrig, que o paralisou gradualmente ao longo das décadas. Mesmo após a perda de sua capacidade de falar, ele ainda era capaz de se comunicar por meio de um dispositivo gerador de fala, inicialmente através do uso de um interruptor de mão e, mais tarde, usando um único músculo da bochecha. Ele morreu no dia 14 de março de 2018, aos 76 anos de idade, depois de lutar contra essa doença durante mais de 50 anos. Biografia: Stephen William Hawking, IPA. Stephen H. nasceu exatamente no aniversário de 300 anos da morte de Galileu. Seus pais eram Frank Hawking, um biólogo pesquisador que trabalhava como parasitólogo no Instituto Nacional de Pesquisa Médica de Londres, e Isabel Hawking. Teve duas irmãs mais novas, Philippa e Mary, e um irmão adotivo, Edward. Hawking sempre foi interessado por ciência. Em sua infância, quando ainda morava em St. Albans, estudou na St. Albans High School for Girls. Garotos de até 10 anos eram educados em escolas para garotas. Entre 1950 e 1953, ele foi um bom aluno, mas não era considerado excepcional. Carece de fontes. Entrou, em 1959, na University College, Oxford, onde pretendia estudar matemática, conflitando com seu pai, que gostaria que Stephen estudasse medicina. Como não pôde, por não estar disponível em tal universidade, optou então por física, formando-se 3 anos depois, 1962. Seus principais interesses eram termodinâmica, relatividade e mecânica quântica. Obteve o doutorado na Trinity Hall em Cambridge em 1966, de onde era um membro honorário. Depois de obter doutorado, passou a ser pesquisador e, mais tarde, professor no Gonville Caius College.
Depois de abandonar o Instituto de Astronomia em 1973, Stephen entrou para o Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica, tendo, entre 1979 e 2009, ano em que atingiu a idade limite para o cargo, ocupado o posto de professor lucasiano de matemática, cátedra que fora de Newton, tendo sido professor lucasiano emérito da Universidade de Cambridge. Casou pela primeira vez em julho de 1965 com Jane Aitken, separando-se em 1991. Casou depois com sua enfermeira Elaine Mason em 16 de setembro de 1995, da qual se divorciou em 2006. Aitken continuou combinando a vida em família, seus 3 filhos e 3 netos, e sua investigação em física teórica, junto com o extenso programa de viagens e conferências. Carece de fontes. Aitken era portador de esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa que paralisa progressivamente os músculos do corpo, mas que mais frequentemente não afeta as funções cognitivas. Ela ainda não possui cura. A doença foi detectada quando tinha 21 anos. Em 1985 Aitken teve que submeter-se a uma traqueostomia após ter contraído pneumonia visitando ser na Suíça e, desde então, utilizava um sintetizador de voz para se comunicar. Gradualmente, foi perdendo o movimento dos braços e pernas, assim como do resto da musculatura voluntária, incluindo a força para manter a cabeça erguida, de modo que sua mobilidade era praticamente nula. Em 2005 Aitken usava os músculos da bochecha para controlar o sintetizador, e em 2009 já não podia mais controlar a cadeira de rodas elétrica. Desde então outros grupos de cientistas estudaram formas de evitar que Aitken sofresse de síndrome do encarceramento, cogitando traduzir os pensamentos ou expressões de Aitken em fala. A versão mais recente, desenvolvida pela Intel e cedida a Aitken em 2013, rastreava o movimento dos olhos do cientista para gerar palavras, embora o cientista tenha afirmado em seu site oficial que preferia usar o Cheek Tracking rastreamento da bochecha, para utilizar a interface ACAT, sistema desenvolvido pela Intel. No entanto, embora eles funcionem bem para outras pessoas, eu ainda acho que o interruptor na minha bochecha é mais fácil e menos cansativo de usar. Em 9 de janeiro de 1986, foi nomeado pelo Papa João Paulo II membro da Pontifícia Academia das Ciências. Carece de fontes. Em 2015, em Londres, Drake, Martin Reis e o empresário russo Yuri Milner, juntamente com Stephen Aitken, anunciaram suas intenções de fornecer $100 milhões em financiamento ao longo da próxima década para os melhores pesquisadores do SETI, através do projeto Breakthrough-Listen, que permitiria que novos levantamentos de dados radioópticos pudessem ocorrer usando os mais avançados telescópios. Em dezembro de 2017, Aitken processou o governo britânico por querer privatizar o Serviço Nacional de Saúde. Stephen Aitken morreu na sua casa em Cambridge em 14 de março de 2018, aos 76 anos, devido a complicações da sua doença degenerativa. Aparições na cultura popular. Participações em filmes, séries e programas de TV. Em 1993 participou em um episódio da série Star Trek: The Next Generation em uma cena em que é um holograma, conjuntamente com Newton e Einstein, jogando cartas com o personagem Data. Fez algumas participações em The Simpsons, Futurama, Dexter's Laboratory, The Fairfield Parents, Family Guy e na tira de jornal Gilbert.
recentemente fez uma participação em uma propaganda do Discovery Channel chamada Eu Amo o Mundo, onde ele disse que um dia dar. Carece de fontes. Em 2012, participou de um episódio da série The Big Bang Theory, onde conversava com Sheldon Cooper. Neste episódio, Sheldon Cooper cometeu um erro básico de aritmética e desmaiou na frente de Stephen. No mesmo ano, Avi King leu um discurso durante a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 em Londres. Músicas. Em 1994, Avi King apareceu na propaganda de uma empresa de seguros. Uma frase citada por ele no anúncio: "As maiores realizações da humanidade surgiram de conversas, e os maiores fracassos de não se conversar. Isso não precisa ser assim." Inspirou David Gilmour, da banda britânica Pink Floyd, que sampleou a voz sintetizada do físico na canção Keep Talking do álbum The Division Bell. 20 anos depois, o álbum feito a partir das obras de estúdio de The Division Bell, The Endless River, usa um sample de Avi King gravado para um comercial na faixa Talking of King. Em 2012, Avi King teve uma de suas falas sampleadas na canção Entry of the Flame, presente no álbum Enlightenment, Music for the Opening Ceremony, que é o álbum oficial dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012, que foram realizados em Londres. Em 2015, mais uma vez sua voz sintetizada foi sampleada na canção Galaxy Song, presente no álbum Stephen Avi King Sings Monty Python. Em 2019, em uma homenagem póstuma, o guitarrista Brian May usou a voz sintetizada do Avi King na canção New Horizons. Críticas. Apesar de ter sido um físico conhecido e renomado, muitos físicos criticaram Avi King, argumentando que ele agia mais como um astro pop do que como um físico. Em 2004, ao ter anunciado que havia solucionado o paradoxo da informação, Avi King chamou a atenção de físicos do mundo inteiro, porém não apresentou na altura cálculos que comprovassem isso. Apenas em 2005, o fez. 10 anos depois, chegou a dizer que os buracos negros não existem, apesar de ser consenso entre os físicos que eles existem, porém novamente ele disse sem nenhuma comprovação matemática. Novamente em 2014, ele alertou a humanidade que a manipulação de bóson de Higgs poderia levar à destruição do universo, mas a comunidade científica não deu apoio a essa tese. Avi King chegou, inclusive, a apostar com um físico da Universidade de Michigan que o bóson de Higgs não existia. Peter Higgs, que fez a descoberta do bóson de Higgs, disse que era difícil discutir com Avi King por causa de seu status de celebridade. Mario Novello disse que atualmente a ciência se tornou midiática e Avi King atuava como uma celebridade. Morte. Avi King morreu em sua casa em Cambridge, Inglaterra, no começo da manhã de 14 de março de 2018, com a idade de 76 anos. 39:13:40 Sua família anunciou que ele morreu em paz. 41:42 Ele foi elogiado por figurar na ciência, entretenimento, política e outras áreas. 43:44:45:46 A bandeira do Gonville Caius College de Cambridge ficou hasteada em meio mastro e um livro de condolências foi assinado por estudantes e visitantes. 47:48:49 Avi King nasceu no ano do aniversário de 300 anos da morte de Galileu Galilei e morreu no dia do 139 aniversário do nascimento de Albert Einstein. Seu funeral privado ocorreu às 14 horas da tarde de 31 de março de 2018, na Great St. Mary's Church, Cambridge.
52-53. Dentre os convidados para o funeral estavam Eddie Redmayne, Felicity Jones e o guitarrista do Queen e astrofísico Brian May. Seguindo sua cremação, suas cinzas foram depositadas na abadia de Westminster em 15 de junho de 2018, durante uma cerimônia de ação de graças. Suas cinzas foram colocadas na nave da abadia, ao lado da sepultura de Sir Isaac Newton e próximo da sepultura de Charles Darwin. Ave King pediu, pelo menos 15 anos antes de sua morte, que a equação da entropia de Bekenstein-Ave King fosse seu epitáfio. Cinebiografias. A vida de Stephen Ave King já foi contada em 2 documentários e 2 filmes. Carece de fontes. Os documentários foram A Brief Story of Time 59, 1991, em que Errol Morris usou o livro homônimo como base para relatar a vida do cientista, e Ave King, 2013, narrado pelo próprio Ave King. 60. Em 2004, o filme televisivo Ave King foi lançado pela BBC TV. Dirigido por Philip Martin, o filme estrela Benedict Cumberbatch como Ave King, focando em seu período na Universidade de Cambridge. Carece de fontes. Outra biografia mais abrangente foi lançada nos cinemas em 2014, The Theory of Everything, no Brasil e em Portugal A Teoria de Tudo, baseado no livro de memórias de Jane Ave King, Traveling to Infinity, My Life with Stephen. Dirigido por James Marsh e estrelando Eddie Redmayne como Ave King e Felicity Jones como Wilde, o filme começa com Ave King conhecendo a futura esposa em Cambridge e vai mostrando as dificuldades da vida do casal enquanto Ave King alcançava a fama com suas teorias e tinha seu corpo definhado por uma doença motora degenerativa. Após assistir uma versão finalizada do filme, Ave King aprovou a biografia e permitiu aos cineastas usarem sua voz sintetizada e protegida por direitos autorais na versão final. A interpretação de Ave King por Redmayne garantiu-lhe o Oscar de melhor ator. Ateísmo. Ave King se descrevia como ateu. Em algumas ocasiões, usou a palavra Deus em seus livros e discursos, mas, segundo ele próprio, no sentido metafórico e relativo. Sua ex-esposa Jane afirmou que, durante o processo de divórcio, ele se descreveu como ateu. Ave King declarou que não era religioso no sentido comum, e que acreditava que o universo é governado pelas leis da ciência. Ave King comparou a ciência e a religião durante uma entrevista, dizendo há uma diferença fundamental entre a religião, que se baseia na autoridade, e a ciência, que se baseia na observação e na razão. A ciência vai ganhar porque ela funciona. Em alguns trechos de seus livros, Ave King também parece seguir uma linha de pensamento similar à de Einstein e Spinoza, no que tange a admiração e o deslumbre pela ordem e complexidade presentes no universo, ainda que nunca tenha referido a si próprio como panteísta. No livro Uma Breve História do Tempo ele cita que tanto quanto o universo teve um princípio, nós poderíamos supor que tenha um Criador. Ainda nesse livro, ele diz que no entanto, se nós descobrirmos uma teoria completa, então nós conheceríamos a mente de Deus. Porém, em seu mais recente e polêmico livro The Grand Design, Stephen Ave King mudou suas antigas declarações sobre a ideia de um Criador e afirma que Deus não tem mais lugar nas teorias sobre criação do universo, devido a uma série de avanços no campo da física. No livro, afirma que por haver uma lei como a gravidade, o universo poderá criar a ele mesmo do nada. A criação espontânea é a razão pela qual algo existe ao invés de não existir nada. É a razão pela qual o universo existe, pela qual nós existimos, dizendo que o Big Bang foi simplesmente uma consequência da lei da gravidade.
A Viking também cita a descoberta, feita em 1992, de um planeta que orbita uma estrela fora do sistema solar, como um marco contra a crença de Isaac Newton de que o universo não poderia ter surgido do caos. Carece de fontes. Em sua última obra Brief Answers to the Big Questions, publicada em 2018, a Viking escreve: não há Deus. Ninguém dirige o universo. Durante séculos, acreditava-se que pessoas com deficiência como eu estavam vivendo sob uma maldição que foi infligida por Deus. Eu prefiro pensar que tudo pode ser explicado de outra maneira, pelas leis da natureza. Obra. Os principais campos de pesquisa de Viking foram cosmologia teórica e gravidade quântica. Em 1971, em colaboração com Roger Penrose, provou o primeiro de muitos teoremas de singularidade. Tais teoremas fornecem um conjunto de condições suficientes para a existência de uma singularidade no espaço-tempo. Este trabalho demonstra que, longe de serem curiosidades matemáticas que aparecem apenas em casos especiais, singularidades são uma característica genérica da relatividade geral. Carece de fontes. A Viking também sugeriu que, após o Big Bang, primordiais ou mini-buracos negros foram formados. Com Bardeen e Carter, ele propôs as 4 leis da mecânica de buraco negro, fazendo uma analogia com termodinâmica. Em 1974, calculou que buracos negros deveriam, termicamente, criar ou emitir partículas subatômicas, conhecidas como radiação Viking. Além disso, também demonstrou a possível existência de mini-buracos negros. A Viking também participou dos primeiros desenvolvimentos da teoria da inflação cósmica no início da década de 1980 com outros físicos como Alan Guth, Andrei Linde e Paul Steinhardt, teoria que tinha como proposta a solução dos principais problemas do modelo padrão do Big Bang. Carece de fontes. A Viking escreveu diversos livros que ajudaram a divulgar complexas teorias cosmológicas em linguagem fácil para leigos. O primeiro foi Uma Breve História do Tempo, escrito entre 1982 e 1984 e vendendo mais de 10 milhões de cópias. Obras seguintes incluem O Universo numa Casca de Nós, 2001, Uma Nova História do Tempo, 2005, versão atualizada de sua estreia coescrita com Leonard Nimoy de novo, e Got Created the Integers, 2006. Em parceria com sua filha Lucy, a Viking também escreveu livros infantis sobre o universo com George O Segredo do Universo, 2007, e suas 2 continuações. O asteroide 7672 A Viking foi nomeado em sua homenagem. Livros. Breve História do Tempo. Do Big Bang aos Buracos Negros, edição portuguesa de A Brief History of Time. Lisboa. Gradiva, 1988. ISO 972, 662, 010, 4. Uma Breve História do Tempo. Do Big Bang aos Buracos Negros, edição brasileira de A Brief History of Time. Rio de Janeiro. Rocco, 1988. ISO 85, 325, 0252, 0. Buracos Negros, Universos Bebês e Outros Ensaios. Porto, Asa, 1994. ISO 972, 41, 1508, 9. O Fim da Física. Lisboa. Gradiva, 1994. ISO 972, 662, 345, 8. A Natureza do Espaço e do Tempo, em coautoria com Roger Penrose. Lisboa. Gradiva, 1996.
ISO 972, 662, 466, 0. Breve História do Tempo Ilustrada. Curitiba. Editora Albert Einstein, 1997. Lisboa. Gradiva, 1998. ISO 972, 662, 511, 4. O Universo numa Casca de Nós. São Paulo. Mandarim, 2001. Lisboa. Gradiva, 2002. ISO 972, 662, 826, 1. O Futuro do Espaço-Tempo, em coautoria com Alan Lichtman, Kip Thorne, Igor Novikov e Timothy Ferris. São Paulo. Companhia das Letras, 2005. ISO 978, 85, 35, 90, 60, 80. Os Gênios da Ciência. Sobre os Ombros de Gigantes. Rio de Janeiro. Elsevier, 2005. ISO 85, 352, 1525, 5. Uma Nova História do Tempo, em coautoria com Leonard Mludinov. Edição brasileira de Abril History of Time. Rio de Janeiro. Ediouro, 2005. ISO 85, 0000185, 77. Brevíssima História do Tempo, em coautoria com Leonard Mludinov. Edição portuguesa de Abril History of Time. Lisboa. Gradiva, 2007. ISO 978, 989, 616, 164, 4. George O Segredo do Universo, em coautoria com Lucy Avkin. Rio de Janeiro. Ediouro, 2007, As Ideias e Conceitos de Física e Astrofísica de Avkin sobre o Universo, contadas em um enredo de aventura voltado para as crianças. ISO 978, 85, 0002, 222, 7. O Grande Projeto, em coautoria com Leonard Mludinov. Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 2011. ISO 978, 85, 20, 926, 57, 4. Minha Breve História. Rio de Janeiro. Intrínseca, 2013. ISO 978, 85, 8057, 425, 8. Brief Answers to the Big Questions. 2018. ISO 978, 14, 7369, 598, 6. Prêmios, títulos e medalhas. 1975, Medalha Eddington. 1976, Medalha Hughes. 1979, Medalha Albert Einstein. 1982, Ordem do Império Britânico, Comandante. 1985, Medalha de Ouro da Royal Astronomical Society. 1986, membro da Pontifícia Academia das Ciências. 1988, Prêmio em Física da Fundação Wolf. 1989, Prêmio Príncipe das Astúrias da Concórdia, Contribuição à Paz, Entendimento, etc. 1989, Título de Companheiro de Honra, da Rainha Elizabeth II. 1999, Prêmio Julius Edgar Lilienfeld da Sociedade Americana de Física. 2003, Prêmio Michelson Morley da Case Western Reserve University. 2006, Medalha Copley da Royal Society. 2009, Medalha Presidencial da Liberdade. 2013, Fundamental Physics Prize. 2016, Professor Honorário do Instituto de Astrofísica das Canárias.